Sejam muito bem-vindos ao canal. Afinal, o que somos nós? Assistam agora a segunda parte da entrevista da Shelly, onde ela nos conta outras experiências e também responde as nossas perguntas. Se você, por acaso, não assistiu a primeira parte, não se preocupe, é só acessar o link que está disponível para você aqui em cima e também na descrição do vídeo. Corre lá, confere a primeira parte e volta aqui para fechar com chave de ouro, você vai amar. Se gostarem, por favor, deixem o seu like, compartilhem com os amigos, se inscrevam no canal. Isso ajuda e muito a mensagem chegar a mais pessoas. Bom proveito! Shelly, muito obrigado mesmo. Vamos às perguntas. A primeira que eu queria fazer é sobre a voz. Você diz que ela era muito conhecida e você nunca se preocupou em saber quem é. Algumas pessoas comentam, e inclusive uma delas, a própria voz disse para ela que a voz era ela própria em outra dimensão. Faz sentido para você pensar que talvez essa voz seja você mesma em outra dimensão, orientando você aqui? Faz. Eu tenho a sensação de que, como eu posso dizer, a gente não tá só, entende? E que a sensação que eu tenho é que eu estou aqui, mas que eu não sou daqui e que eu não caibo aqui completa. Eu não consigo estar aqui completa. Entende? Sim, isso faz muito sentido. É muito parecido com o que algumas pessoas falaram. É como se você, quando você sai daqui, é por isso que você sente uma expansão de conhecimento, porque você entra em contato com a sua integralidade, digamos assim. É como se eu estivesse aqui contida. Exemplo. O que eu percebo é que esse corpo é uma forma, e por ser uma forma, ele contém uma parte, não o todo. E aí acaba que assim, eu fico muito limitada. Essa é a sensação que eu tenho de limitação. E quando eu não estou, expansão. Eu acho que a gente pode pensar, teoricamente, tanto que é o que algumas pessoas chamariam de mentor, o espírito protetor, o anjo da guarda, aí vai depender da pessoa, da linha de raciocínio da pessoa, mas um outro caminho é imaginar que isso seria você mesma a partir de outro lugar, de outro nível. Comparando esses dois caminhos, você acha que os dois podem acontecer simultaneamente? Ou seja, você está em contato com você mesma, outra pessoa está em contato com um mentor e por aí afora, ou você mesma, num momento, está em contato com você mesma e outro momento com o seu mentor? O que você acha? Eu acho que as duas linhas de raciocínio fazem sentido, até porque, assim, o que eu percebo? Depende muito de como você vê e percebe o mundo ao seu redor. O que eu penso, e faz muito sentido para mim, é que chame do que você quiser, mentor, anjo da guarda, Espírito Santo, guia, enfim, você pode dar a nomenclatura que você quiser para isso, ou até dizer que é um eu maior. Não, é indiferente. Eu acho que essa manifestação se mostra da forma como faz sentido para você, para que você consiga interagir. Faz sentido? Faz sentido, mas não responde. Tipo, você não sente você diria na sua intuição que é você mesma ou que é um outro ser? Na minha percepção, me parece um outro ser. Ok. Agora, o que a voz disse na situação do preconceito quando você tinha 6 anos, me chama atenção
pelo detalhe, assim, pelo quanto ela atua junto a você. É como se ela não largasse de você. É bem isso mesmo. É tão assim, como que eu posso dizer? Essa voz me acompanha em tudo e ela se preocupa com pequenas coisas até, a ponto de se preocupar com o exemplo. Eu vou te dar um exemplo aqui só para você entender. É o tanto que é íntima essa relação, né? Se eu posso dizer assim. Eu entrei no curso de psicologia não porque eu quis. Não era o meu real desejo. Até porque eu tenho outras formações e, assim, eu gosto de estudar, como eu falei, eu sou muito curiosa, mas a voz me deu uma direção e me levou a pensar nesse curso. E eu estava com muita resistência, porque eu falei assim, 5 anos, que cansaço, vida acadêmica, interações com alunos, níveis de maturidade diferentes. Eu confesso que, assim, eu tenho um pouco de saco cheio de lidar com algumas pessoas, né? Porque eu sou muito objetiva, eu sou muito prática na vida. Então, assim, algumas coisas no linguajar popular que parece ser mimimi, eu não tenho muito saco, né? E aí eu acabo sendo um pouco questionadora e às vezes eu posso parecer muito truculenta em algumas situações que eu não tenho a menor vontade de lidar. E aí eu questionei, 5 anos, vida acadêmica, eu já passei por isso, não quero, não tô afim. E aí, eu tenho digamos assim, eu tenho um humor um pouco ácido. E a voz, ela tem horas que ela age comigo assim como eu também ajo, sabe? E ela me fez pensar, falou assim, eu estou te pedindo para fazer, porque vai fazer muito sentido. Agora não, mas daqui a um tempo. E aí eu questiono muito, porque eu sou muito questionadora mesmo. E eu questionei para a voz, falei assim, mas eu não quero. Falei assim, 5 anos. O meu questionamento foi 5 anos de tempo, de dinheiro, de desgaste. E a voz me respondeu de forma incisiva, você, fazendo ou não, os 5 anos vai passar. O que você decide? E aí foi o checkmate. E aí eu decidi fazer, entende? Então esse é o nível de intimidade que essa voz tem comigo, a ponto de se preocupar com coisas que às vezes eu não tô nem afim, mas que ela me orienta. Aí eu vou dar um outro ponto de vista que eu queria questionar você. Algumas pessoas comentam que algumas têm certeza, algumas acham que antes de virem para o planeta Terra, foi feito um planejamento sobre o que fariam aqui. E que esse planejamento é compartilhado com esse ser que cuida de você. E que, na verdade, quando você vem para cá, essas pessoas falam do chamado véu do esquecimento, e que, na verdade, voltando para o seu caso, eventualmente essa voz estaria apontando para você alguma coisa que você mesma tinha decidido antes de vir para cá, mas que não está lembrada. Então, de uma certa forma, essa voz estaria seguindo a sua própria instrução antes de vir para cá. Isso faz sentido? Faz. O que eu percebo é um direcionamento. Até o fato de passar pela cirurgia, pela situação de ficar na UTI, eu penso que foram ajustes, como se eu tivesse saído da rota e eu precisasse voltar. E para que eu voltasse, foi preciso uma medida mais rígida. Mais radical. Isso, uma medida mais radical.
porque a sugestão não foi suficiente para que eu voltasse para a rota, entende? Eu percebo como se fosse isso, né? E eu tenho uma sensação de que me custa um alto preço estar aqui. É como se fosse uma decisão que eu concordei e acordei, mas que em alguns momentos me causa desconforto, mas que é para um bem maior. Você decidiu vir para cá? De alguma forma, sim. E existe algum lugar fora daqui que você sinta como sendo mais a sua casa? Existe. Desculpa. Você já foi nesse lugar em algum sonho lúcido ou em saída do corpo? Já. Mais de uma vez? Uhum. Você se incomodaria em nos descrever como é e, se possível, onde é? Eu não sei onde é, mas tem vários ambientes, digamos assim. Então, uma das vezes que eu fui para um lugar que tinha como se fosse um riacho, um córrego, com água muito pura e muito limpa, se é a palavra que eu posso usar, a ponto de você olhar de cima e conseguir ver o fundo. Esses lugares que você chama assim de oásis, que são muito bonitos, mas o que me chamava atenção nesse riacho era a quantidade de peixes e as cores, porque não eram cores como a gente vê aqui, eram cores que se entremeavam, mas que tinham luz própria e que eram reluzentes mesmo ali no fundo da água. E nessa vez em que eu fui, eu já fui para esse lugar mais de uma vez, mas nas vezes que eu fui para esse lugar, era como se eu tivesse que mergulhar naquela água para me abastecer. Sabe quando você tá cansado, tá muito desgastado, e você precisa de uma noite de sono que precisa revigorar seu corpo? Era mais ou menos essa sensação. Como se fosse, opa, eu preciso me abastecer. Mas isso quer dizer que você respirava embaixo d'água? Eu nem lembro de respirar. Eu só entrava e mergulhava e ficava ali contemplando. Ficava lá embaixo? Contemplando. Sem pensar, opa, preciso subir para respirar? Não tinha. Era só contemplação. E você olhou para si própria quando você estava nesse local? Não, eu não tinha visão de mim. Eu só tinha visão do que estava ao meu redor. E os peixes conversavam com você? Não, eles nadavam ao meu lado. Conversar não, mas nadavam, era como se eles estivessem interagindo comigo de alguma forma. Você viu alguém? Não. Nesse local? Nesse não. Eu já fui em outro em que eu vi, mas era um lugar totalmente diferente. Que não tinha a ver com a sua casa, digamos assim. Também tem a ver. Por quê? Isso quer dizer que você tem mais de uma casa? Não, é um lugar grande, onde tem muitos ambientes, como você falou. Muitos ambientes, isso. Digamos, falando em Terra, é como se fosse um outro planeta nessa dimensão ou em outra? Pode ser. E nesse outro ambiente, era um ambiente de estudo, onde tinham muitas pessoas, e aí eu realmente vi as pessoas, elas parecidas com pessoas, né? A referência são pessoas, mas com roupas diferentes, túnicas, mas em ambiente assim, aberto,
onde tinham pessoas que estavam dando instruções, como se fossem ambientes de estudo, instruções diversas, instruções para a vida, instruções de conhecimentos humanos, instruções de sabedoria, que perpassa aquilo que nós conhecemos aqui, instruções. Eram ambientes onde você ia para ser instruído. Eram ambientes para você ser instruída com relação ao planeta Terra ou não? Há muitas coisas. A sensação que eu tinha é que era um conhecimento amplo, conhecimento, era isso. E tudo isso era em ambientes que você sentia como sendo sua casa? Sim, sim. Quando você via essas pessoas, você sentia que algumas eram próximas de você? Como se fossem pessoas da minha convivência. Pessoas com quem eu tenho afinidade. Pessoas da minha convivência. O conceito de família existia nesse lugar? De forma mais amplificada. É como se todo mundo e todos fossem família. Você diz que você foi algumas vezes para esse lugar. E a avó te acompanhava quando você ia? Sempre. Sempre. E você se lembra de alguma coisa especial que ela tenha falado? Sempre a instrução, ou a informação, ou exemplo, pedindo para eu, assim, olha, você vai precisar dessa informação, então presta atenção nisso, não esquece aquilo, ou observa isso, assim, orientações. Muito se fala hoje em dia sobre seres que teriam a ver com lugares específicos, como já se fala em Sírios, Arctúrios, Pleiades e até debaixo da terra, de raças intraterrenas. Você tem alguma informação sobre isso tudo? Não, nunca me chegou essa informação. E você não imagina que lugar é esse que é a sua casa? Não. E com relação à dimensão, comparando com a dimensão da Terra, você diria que é uma dimensão mais sutil? O que eu posso dizer é que a percepção de tempo e densidade é diferente. Densidade da matéria. É diferente. Você já viu alguma nave que algumas pessoas chamariam de objeto voador não identificado, ou, como se diz hoje, um fenômeno aéreo não identificado? Você fala olho nu? Sim. Já. Não só eu, como as minhas filhas também, inclusive aqui no quintal. Você pode falar sobre isso? Porque, para mim, eu fico me perguntando se isso que você está falando sobre a sua casa, sobre isso tudo, se conversa com esta questão de você ter visto esses objetos. Eu não fiz essa ligação, na verdade, nunca pensei nesse sentido. Mas para mim, assim, não me assusta, porque eu já vi, inclusive, mais de uma vez, não só eu, mas também as minhas filhas. A gente tem costume de olhar para o céu, né? A gente gosta. E aqui em Brasília o céu é muito... Me perdoe as outras cidades, mas o céu de Brasília é incomparável. É lindo. E você tem uma visão muito ampla aqui no céu de Brasília, né? E é muito legal ficar contemplando o céu. E nessa vez, na verdade foi mais de uma vez, mas a gente ficou observando, porque tem dias que a gente gosta de ficar observando estrela e tal, e tinha uma que estava brilhando diferente, mas não estava tão longe para ser estrela, e não estava nem perto para ser avião. E a gente começou a observar, e nessa observação, falei assim, gente, eu chamei, né, falei assim, que estrela diferente, eu nunca tinha visto essa estrela nessa direção aqui. E começamos a observar e tudo, e depois ela começou a fazer movimentos, como se fosse assim, dá a entender que era um avião, mas não estava assim, naquela projeção retilínea para ser um avião, e começou a piscar de um jeito que eu falei, não, o avião também não tem essa cor não, é estranho. O movimento era brusco, assim, zigue-zague, ou era... Era um movimento que não era linear. Então, tinha hora que estava aqui, e aí começava a ficar bem reluzente, e fazia assim, como se... não tem como um avião fazer aquilo.
Então, eu queria até fazer um comentário aqui, porque muitas pessoas falam sobre a possibilidade dessas naves conseguirem neutralizar a gravidade para explicar esse movimento, por exemplo. Só que existe uma outra coisa. A gravidade é uma força que faz com que dois corpos com matéria se atraiam. Mas, mesmo que você neutralize a gravidade da Terra, ainda existe a massa do que a gente estiver vendo. Então, se aquilo estiver na nossa realidade como massa, tem uma coisa chamada inércia. Então, se uma coisa faz um movimento brusco, o que quer que esteja dentro morre, como se fosse uma batida de automóvel num muro. Então, isso me faz concluir, eu posso, claro que está errado, mas eu preciso seguir também as minhas intuições para caminhar, o que me faz crer que esses avistamentos que têm esse movimento, eles não estão plenamente no domínio da matéria, como nós estamos aqui. Se é uma projeção, eu não sei. Se é uma outra coisa, eu acho que é. Não pode ser uma coisa que seja simplesmente matéria como eu e você, aqui, agora. Eu tenho essa certeza, na verdade, porque o movimento é totalmente diferente daquilo que é comum para um objeto que voa e que nós conhecemos aqui. E eu também não tenho problema nenhum com isso, porque a minha cabeça, ela é... Então, eu não tenho essa forma de pensar que eu sou a única no planeta habitada. Mas você vê uma organização global que coloque todas essas existências em dimensões diversas, sob uma mesma organização, advindas de uma fonte única? Sim. Porque isso, falar em fonte única, original, é muito fácil para o físico, isso não tem nada a ver com religião, tem a ver com Big Bang, sabe? O físico, ele pensa, se tudo veio de uma coisa só e tudo é feito de uma coisa só. Por exemplo, quando você fala em eu, você e a tela do computador, nós somos feitos das mesmas partículas elementares. Então, isso quer dizer o seguinte, que o arranjo entre as partículas é que define o resultado final. Algumas pessoas em entrevistas já comentaram que durante a EQM, ou mesmo depois dela, viam a realidade como se fosse pontilhada, como se enxergasse os elementos constituintes da realidade. Isso já aconteceu com você? Não, eu não tive essa visão, mas eu percebo que é como se fosse assim, tudo e todos são iguais. É como se fosse, só a apresentação fosse diferente. Mas é tudo a mesma coisa. A fonte é a mesma. Essa voz, você imagina que tenha alguma relação com esses avistamentos? Nunca parei para pensar nesse sentido. Nunca parei para pensar. Ela não se pronunciou enquanto você estava vendo? Não. Voltando agora para o que você contou. Quando a voz falou a respeito do Almirzinho, seu irmão, eu fico pensando, por que a voz quis avisar? Mas você falou depois que ela disse que você não deveria se preocupar, porque ele estaria bem. Era como que dizendo para você, não termina aqui? Como se fosse uma forma de me acalmar e me acalentar. Eu sempre pensei muito... como que eu posso dizer? Não é que... É porque se eu falasse que eu sempre pensei muito na morte, pode parecer algo mórbido. E não é isso. Eu sempre pensei muito do propósito de nós estarmos aqui. E se era só isso? Porque na minha cabeça nunca fez muito sentido ser só isso. Entende? É como se fosse assim... Só isso aqui é tão pouco. E eu sempre imaginei, desde muito pequena...
não sei se toda criança imagina isso, mas eu imaginava desde muito cedo. Exemplo, quando o bebê está na barriga, ali é uma projeção de vida. Quando ele nasce, é uma morte, digamos assim, naquele ambiente, mas é um nascimento em outro. Então eu sempre pensei dessa forma. E para mim fazia muito sentido receber essa informação de que não preocupa, tá tudo bem, ele tá bem. Como se falasse assim, ok, ele terminou aqui, mas ele iniciou, sei lá, em algum outro lugar, não sei. Você tinha medo da morte ou teve em algum período da sua vida? Já tive, já tive. Eu tinha muito esse medo de, será que tem continuidade? Será que é só isso mesmo? Será que acaba? E isso mudou. Mudou quando? Eu acho que depois que eu tive essa... Eu não vou dizer que foi depois que eu fiz a minha primeira cirurgia, mas em algum momento antes disso, é como se eu tivesse a sensação de que não é só isso. E de alguma forma isso me trouxe conforto. E depois que eu fiz essa cirurgia e que eu tive esse episódio que eu vi esse jardim e tudo, só veio como se fosse uma confirmação, digamos assim, de que não é só isso. É engraçado que você ouvia a voz, que fazia todo sentido, mas isso não te dava uma percepção de que não era só isso. Não sei. É como se eu fosse me conformando, ou se eu fosse absorvendo isso aos poucos, até concretizar a informação. É como se a informação fosse chegando aos pouquinhos até ela concretizar e ficar sólida. Você nunca perguntou para a voz sobre isso? Não. É engraçado, porque assim como eu nunca vi o dono ou a fisionomia da voz, eu nunca vi porque nunca me foi necessário. Sabe quando você não tem a necessidade de? Mas, ao mesmo tempo, isso não impedia você de ter medo da morte. Eu posso te dizer que aos 12 anos eu tive uma crise absurda. Porque, racionalmente, eu falei, o que é morrer? Morrer é ficar sem pensar. Ficar sem pensar é terrível. Então, foi isso que me levou para a física e, de uma certa forma, é por causa disso que existe o canal. E é interessante que você, mesmo ouvindo a voz, não concluir, isso me dá uma ideia de que você deve ser muito racional. Muito! Como eu sou também, né? Então, de uma certa forma, no meu caso, isso tornou a jornada um pouco mais complexa. Mas você sempre teve essa voz falando, né? Eu costumo dizer que é até muito contraditório, porque a minha mente é muito racional e, ao mesmo tempo, essas experiências acabam fazendo eu questionar esse nível de racionalidade. E, por muitas vezes, eu fui muito teimosa no sentido de, opa, não, isso é coisa da minha cabeça. E, às vezes que eu testei, eu me dei mal. E aí eu falei, opa, peraí, eu sei que eu sou racional, mas essa vozinha aqui tem um crédito comigo, então eu vou ouvir. Você jamais conseguiu acioná-la? Tipo, eu quero falar com a voz, agora ela vai me ouvir. Deixa eu tentar aqui. É porque é uma relação, como que eu posso dizer? É como se você soubesse, quando eu precisar falar com ela, ela vai estar aqui? É porque ela, na verdade, eu nunca estive sem ela. Ela sempre está. Nem sempre ela fala, mas ela sempre está. É porque a questão de estar presente não é como a gente imagina, assim, de eu tô presente, então eu tô interagindo o tempo inteiro. Às vezes ela está em silêncio, mas está, entende? Sim, como quando você se senta sob a sombra de uma árvore, e a árvore está do seu lado também. Isso.
Agora vamos falar de quando você foi para aquele jardim cujas folhas eram pretas e reluzentes e que te acolhiam. Queria dizer que tem a Miriam Lima, que teve uma EQM aos 4 anos de idade, ela foi para um lugar que ela sentia que a relva estava toda excitada recebendo-a. Houve mais uma vez também. A pergunta que eu queria fazer é sobre o que foi dito pela voz, que este era o vale da sombra e da morte. Por que ela quis te mostrar isso? Depois, porque assim, ela me deu informação e eu, ok. Não sei o que eu vou fazer com isso, mas ok. Satisfeita. Foi mais ou menos isso. Depois, eu tive a percepção que era como se eu estivesse passando por aquele lugar. E aí isso me deu mais convicção quando eu tive a intercorrência e precisei internar e fui para a UTI, como se fosse assim, você está aqui, está lá. Você está aqui, está lá, quer dizer que na sua vibração, se você não estiver aqui você vai estar lá, é isso? É isso, é como se fosse assim, como se essa visão fosse um prelúdio daquilo que eu ia passar, num momento posterior. É tipo assim, veja bem para onde você irá se você continuar assim? É, como se fosse isso. Quando você ouviu volta e você quis ficar, e a voz falou, não, volta, foi sempre essa voz. Não é que você estivesse ouvindo alguém no hospital falando alguma coisa. Não era, é a mesma voz. É essa voz. Tanto é que assim, como eu falei, eu tenho DRs com essa voz. Teve um momento que eu tive uma DR que ela falou assim, não, me deixa, eu quero ver. Tipo, tá cortando meu barato aqui, eu tô querendo saber o que tem ali. Não, Shelly, volta. E aí, quando eu prestei atenção, foi quando eu realmente desliguei dali. Eu parei de ver e voltei. Para quem eventualmente não estiver acostumado, o DR é discutir a relação, né? É, isso. 24 dias depois da operação, você teve a intercorrência, né? E você diz que teve a sensação de quentura e apagou. Quer dizer, nesse momento você desmaiou novamente. Sim. E a voz sempre te incentivando a resistir. A ficar consciente. A minha percepção é que ela queria me deixar consciente. Era como se eu não pudesse ficar inconsciente. Isso é muito parecido com o que a gente vê em muitos filmes. Não durma, fique acordada. Então parece que essa atitude que a gente vê nos filmes, e que imagino que seja, não à toa esteja nos filmes, que seja da realidade dos médicos, dos paramédicos, faz sentido. Acredito que sim. Teve um momento que a voz começou a falar para você ativar comandos, comandar, mandar o corpo fazer isso ou aquilo. Isso dá a entender de que o nosso poder sobre o nosso corpo é muito maior do que a gente imagina. E que, eventualmente, quando o corpo está de um jeito que a gente não queria, talvez nós mesmos tenhamos causado isso. Sim. E isso iria, talvez, além do próprio corpo, iria para os próprios acontecimentos da vida? Também. O que eu consigo entender é que a gente tem um poder muito maior do que a gente pensa. E as nossas palavras, se é que eu posso dizer isso, elas acabam gerando inibições, como se fossem mecanismos que podem trabalhar a nosso favor ou contra nós. Quando você falou em eu corpo, eu consciência, eu queria entender um pouquinho mais. Ok, eu não sou o corpo, eu habito esse corpo, mas aqui parece que você se refere a uma coisa mais profunda. É como se eu tivesse uma existência no corpo e uma existência na consciência simultaneamente bilocada, como se fosse assim. Uhum. É isso. Eu estava na esperança que você me explicasse um pouco mais. Eu vou tentar... Peraí, eu vou pegar aqui alguma coisa para tentar, assim, ser didática. Imagine que isso aqui é uma régua. E isso aqui é
o tempo. Essa sou eu, meu corpo. Mas essa também sou eu, minha consciência. Todas nós estamos aqui, nessa linha temporal, juntas, ao mesmo tempo. Tem um sentimento de duplicidade, de ser duas? Eu nem sempre eu sinto, mas enquanto eu estava na UTI eu senti. Como se eu fosse duas ao mesmo tempo. Nas duas vivências ao mesmo tempo, concomitante. Isso teria a ver com o corpo ser uma caixinha de sapato onde cabe pouca coisa e a consciência ser mais? Então, como se você tivesse consciência tanto desse ser que sabe muito e da sua parte que sabe pouco? É como se fosse exatamente, eu acho que esse exemplo, a caixa de sapato e o sapato. O eu, corpo, tem a limitação que é comum ao corpo. E o eu, que não deixa de estar no corpo, mas quando está fora é consciência, se expande. Entende? E naquele momento em específico, eu me senti duas. Eu, corpo, e eu, consciência. É como se minha consciência não pudesse estar contida no corpo naquele momento, porque meu corpo estava debilitado e ele precisava obedecer comandos externos para conseguir trabalhar em favor do todo. Externos de você mesmo, né? Sim. Do eu consciência. Sim. Uhum. Comentando com você que você vai achar interessante, a médica canadense doutora Yvonne Kaysen, que tem uma leitura sobre a EQM dela no canal, é algo impressionante, porque estava no Canadá, o avião pousou num lago, o gelo ia afundar, a voz falando: nade. Ela falou: não vou nadar, porque senão eu vou morrer afogada, a roupa vai encharcar, está quase 0 grau na água, né? E aí a voz falando: nade, 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 até uma hora que ela pulou na água e nadou. Na hora que ela começou a nadar, ela afundou, exatamente como ela pensou que fosse acontecer. A partir daí, ela se viu a uns 3 ou 5 metros acima da superfície da água, e ela diz que dessa visão superior, ela viu o corpo dela voltar para a superfície e continuar a nadar. Voltar a nadar, melhor dizendo. E ela tinha dupla visão, inclusive. Ela tinha a visão de cima e a visão dos olhos carnais dela, tudo junto. De uma certa forma, isso que você está falando me faz pensar nisso que eu acabei de falar. Uhum. Eu não tive a visão, mas a sensação era essa. Era que eu estava no meu corpo, sentindo as dores, passando mal, sofrendo, e ao mesmo tempo eu não estava, e estava assim, mandando comando para que ele reagisse. E olhando tudo ao meu redor em câmera lenta, e as pessoas muito alvoroçadas e pensando: por que vocês estão assim? Não precisa disso tudo, para que isso? Como se fosse assim, numa tranquilidade que não seria comum ou natural para quem estava naquela situação, entende? Nesse caso que eu estou te contando, tem uma segunda coisa que eu queria trazer para você. Quando ela chega no hospital, o corpo dela chega no hospital, ela está sendo atendida por 2 enfermeiras, e ela está vendo de fora e está tranquila, não está nem aí. Ela sabe que o corpo é o dela, mas ela olha meio que com um certo desinteresse. Desapego. Tá vendo. Tá. E as 2 enfermeiras apavoradas. Quando acontece uma coisa muito surpreendente. Aquele corpo dela fala, sem ser ela que está falando. O corpo dela fala: como seria bom um banho quente agora. E ela, de fora do corpo, assiste isso e se surpreende: quem é que está falando ali no meu corpo? E as 2 enfermeiras acham naquele momento que ela voltou a si. E ficam contentes, mas em seguida ela volta a estar inconsciente. Tá? Só que essa fala faz com que uma das enfermeiras pensem: e se nós colocarmos o corpo dela numa banheira, numa temperatura morna, para não dar um choque térmico muito grande? Elas fazem isso. Naquele momento,
a Yvonne Kaysen é sugada de volta para o corpo. Então, a pergunta é, quem falou? A sensação que eu tenho aqui é a voz. É porque é muito difícil de tentar explicar. Isso não aconteceu com você, de você ver em alguma situação essa voz falando através de um corpo? Não. O que eu tenho, assim, e relato de quem estava comigo ali na UTI, é que o meu corpo, eu ficava o tempo inteiro cochichando, balbuciando alguma coisa, como se eu estivesse conversando com alguém. Mas a minha percepção do meu corpo ali naquele momento era só de dor e como se eu estivesse gemendo, assim, tipo, com muita dor e gemendo e tentando ficar consciente. E a percepção da minha consciência era: por que tá todo mundo tão agitado, correndo tanto, tão nervoso, mas ao mesmo tempo tudo muito lento, né? Como se fosse assim, como se o tempo transcorresse de uma forma diferente. Um outro ponto, quando ele fala que completa o ciclo de 17 anos de semeadura e começa o ciclo de colheita. Ok, a gente entende, você aprendeu, apanhou, tomou na cabeça, tal, agora você tem uma maturidade para poder começar a ensinar pessoas a passar isso adiante. É só isso ou tem mais alguma coisa? Essa frase, ela traz assim uma esfera mais abrangente. É como se estivesse falando a respeito de coisas que eu fiz ao longo desse período de tempo. Fala a respeito das minhas vivências familiares, mas fala a respeito também de decisões que eu tomei. E que a partir dessas decisões eu gerei sementes que levaram um tempo para, de fato, germinar e que nesse momento elas estão prontas para darem os frutos. Eu não sei se vai fazer sentido. Você disse que você tem uma sensação, digamos, de não ser daqui. Você tem uma sensação, ou foi dito que você já teve outras vivências aqui? Não, eu não tive essa informação, assim, nunca me foi dito. Mas a sensação que eu tenho é que esse não é o meu lugar. Tá, mas pode não ser seu lugar, mas você pode não estar aqui pela primeira vez. Pode, não sei. Nunca cheguei a pensar, mas o que me é, assim, muito perceptível é que não é o meu lugar. Eu perguntei isso porque ele falou de decisões que você teve e tal, aí eu fiquei pensando se são decisões dessa vida ou se vai além disso. Não sei. Eu realmente não sei. Mas, assim, essa informação foi o suficiente. E é estranho porque eu sou muito curiosa, mas essa informação foi como se preenchesse uma lacuna necessária para aquilo que eu precisava entender. Agora vamos falar dessa presença que se emparelhava com seu corpo e que começava a puxar sua energia quando você estava na UTI. Isso me faz pensar que isso pode acontecer em muitas UTIs, em muitos locais. Não só UTIs, não só hospitais. Você teria algo mais a dizer sobre isso? De que forma essas pessoas podem eventualmente, ou o que você fez, ou o que a voz falou para você fazer para se proteger dessa possibilidade, dessas energias sugarem a sua energia? O que eu percebo, assim, isso para mim é muito claro. Tem lugares que tem uma energia mais densa e são lugares que não são adequados para algumas pessoas, né? Então eu acho que a gente precisa ter buscar essa percepção de lugares que te cabem e lugares que não te cabem. Exemplo, a depender de como está o seu estado emocional, a depender de como está o seu estado físico, tem lugares que de fato eles podem comprometer inclusive a sua saúde. E uma vez que a pessoa não tenha como evitar de estar lá, por exemplo, você não escolheu estar na UTI e você viveu essa situação, na hora que você viveu essa situação, a voz te orientou sobre o que fazer? Sim, ela me dava assim, comandos claros para não desfalecer.
tentar ficar presente e dizer, assim, você não pode me tocar. É como se falasse assim, não, você não pode me tocar, e tentar, assim, ficar consciente, assim, consciente a ponto de reagir, porque é como se fosse assim, sabe quando você tá tão cansado que você, assim, desfalece, assim, quando vê aquele sono profundo, rápido, e que você, assim, quer, tipo, só quer, enfim, fechar os olhos e dormir, é como se fosse, resista a isso. Resista, é como se for, essa mesmo a mensagem, resista a isso. Não sucumba a essa vontade de desfalecer, como se fosse isso, como se fosse, você precisa resistir a isso, e precisa dizer que, assim, você não tem autorização para ficar aqui. Como se falasse, dá ordem, assim, sai. Ou seja, você não só tem comando sobre o seu próprio corpo, como com relação a essa energia densa, digamos assim, você também tinha força sobre ela. Sim, de alguma forma, sim. A vibração da pessoa influencia de alguma forma? Na sua própria? Por exemplo, uma pessoa que seja mais tristonha, que não gosta muito de estar viva, por exemplo, ou uma pessoa que seja mais feliz, de alguma forma isso influencia na capacidade de resistir ou não a uma situação dessa? Sim, eu digo que, assim, deixa eu tentar, assim, trazer de uma forma que fique mais claro. Eu tento evitar alguns ambientes e algumas situações. Exemplo, principalmente depois disso que aconteceu, eu odeio, eu já não gostava, ia supermercado. Mas sabe aqueles supermercados em dia de promoção, um monte de carrinho, um monte de gente, todo mundo, eu sinto aflição com aquilo, porque é muita vibração, é muita energia, muita gente junto, é muita confusão, e aquilo me deixa exaurida. Porque você não consegue evitar de sentir o sentimento das pessoas? É como se fosse muita informação chegando junto, e aquilo me cansa, sabe? É como se estivesse todo mundo falando alto ao mesmo tempo? É como se eu não conseguisse, assim, regular o fone para abaixar ou deixar mudo, e tudo aquilo vem ao mesmo tempo e acaba me perturbando. Então eu tenho algumas situações que eu evito. E, assim, o que eu posso dizer com relação a isso? Eu acho que quando você tem uma energia ou tem um costume, vou falar assim que eu acho que fica mais fácil de entender, quando você tem um costume de reclamar muito, de espraguejar muito, de se autocomiserar, quando você tem esses costumes, né, de ficar, eu sou um coitado, eu sou a vítima, eu isso, eu aquilo, então você tá numa situação como eu estava ali, num leito de hospital, acamada, debilitada, ai, que vida, ai, que cruel, por que eu tô assim, de ficar questionando, eu acho que isso te deixa mais pesado, te deixa mais denso. E o contrário também é verdade, quando você passa a fazer um movimento de agradecer, de tentar olhar de uma forma mais positiva, de ser mais resiliente, isso também faz com que essa energia fique menos densa. Essa presença da UTI sobre a qual estamos falando, ela tinha uma silhueta ou era mais uma fumaça meio disforme? É como se fosse uma sombra escura. Uma sombra. E você viu de onde ela veio? Do corredor. E você viu ela indo embora? Na verdade, eu vi ela entrando em outros lugares também. Em outros leitos. E você viu entrando em outras pessoas? Entrando em outros quartos. Ela desistiu de você e foi para outro lugar, foi isso? Eu acho que ela pensou assim, essa mulher é muito teimosa, deixa ela. Você comentou que é muito custoso estar aqui. Você tem uma sensação de que você sabia que seria custoso? A sensação que eu tenho é que teria um alto preço, mas que era necessário. Agora eu quero falar sobre a visão que você teve em agosto de 2024. Eu vou, inclusive, colocar aqui, mais uma vez, aquela fotinho que você me mandou do seu celular,
onde você escreveu para você não se esquecer aquelas palavras, me chama muito a atenção pelo seguinte: no canal nós tomamos um óbvio cuidado de sermos muito responsáveis com as informações que nós publicamos ou não, né? Aqui ninguém tem a pretensão de ter a verdade, mas ao mesmo tempo, quando as informações elas parecem muito sólidas, né? Eu acho que também é responsabilidade nossa de dispor a informação para que cada um faça o que quiser com ela, né? E eu queria dizer que sobre esse aumento de água, isso já foi comentado, eu diria, por umas 4 ou 5 vezes, né? Tem um comentário, não me lembro agora quem que falou, de uma praia de toque-toque grande aqui no litoral de São Paulo, que a pessoa viu mais tarde, quando o nível da água estaria 1,5 poste acima. Isso é muita coisa, né? Como já viram tsunamis se aproximando de cidades, já falaram que não será só o Brasil, né? Mas eu confesso a você que nunca eu tinha tido acesso a uma informação tão detalhada sobre a origem disso. Já falaram as placas tectônicas, já chegou uma informação, inclusive científica, que o aquecimento dos oceanos, que está dentro do aquecimento global, né? O aquecimento dos oceanos chega até as placas tectônicas de alguma forma, e a gente não sabe exatamente dizer qual é o tipo de consequência que isso possa ter. Mas todo mundo sabe que o estranhamento entre si das placas tectônicas pode levar a consequências totalmente surpreendentes, digamos assim, e também vulcões submersos. Então a primeira pergunta que eu faço é: você falou na Ásia. A Ásia é um continente, mas a partir daí você falou de placas tectônicas. Eu pergunto, essas placas tectônicas estariam numa região que chamemos oceânica? Uhum. Perto da Ásia? Isso. Perto do Japão, perto da Coreia, naquela região ali? Isso. O que eu vi era ali entre a Ásia. E aí eu lembro que ali, quando abria, era no continente asiático, e essa placa tectônica especificamente era ali, assim, como se fosse nessa parte desse oceano que banha a Ásia. Que banha a Ásia, que banha o Japão também. Ali tem um... É isso, que banha o Japão, China, ali, aquela região, né? Tá, ali você tem perto ali a Austrália também. O Oceano Atlântico está um pouco mais longe. A pergunta é, esses lugares mais perto, eles também estariam potencialmente candidatos a sofrer as mesmas consequências, como a Austrália, por exemplo, como o Japão, por exemplo? Sim. Mas talvez por você ser brasileira, foi passada a informação a você sobre o impacto que vai ter aqui, né? E o impacto que vai ter aqui é por conta da alteração da corrente marítima. É tudo muito conectado. Então, assim, são várias coisas que vão acontecer ao mesmo tempo. Então, tem as placas, tem esse vulcão que vai despertar, e que ele vem de uma camada muito profunda e que ele vai fazer muitos estragos, mas o meu foco não era ali. É como se fosse assim, eu precisava ver a origem, de onde vinha, para colher informações, mas o meu foco não era ali. Vão acontecer coisas ali também, mas não era o meu foco ali. Era como se me mostrassem pontos específicos de catástrofes que irão acontecer
mas dando uma ênfase naquilo que vai acontecer aqui. E aí o que é muito interessante que eu preciso trazer é que eu via nitidamente a corrente marítima e essa alteração da corrente marítima trazendo como se fosse assim, o desastre que vai acontecer ali para o nosso oceano também e consequentemente impactando aqui. Você falou em América, eu queria entender se a América do Norte também está inclusa nisso. Eu vi só a América do Sul. E você viu isso sendo um problema para toda a costa brasileira? Era como se pegasse a costa do Brasil, mas algumas cidades específicas vão ser mais atingidas. Você quer dizer quais? Ou prefere não dizer? Não. Então, você tem 3 coisas. O choque das placas tectônicas, você tem o vulcão e a mudança da corrente. E o aumento do volume que eu via, 40%. Aumento de volume da água. Tá, que é uma medida difícil de entender quando você fala o aumento em relação a que situação anterior? Da soma dos oceanos, da altura, é difícil saber. Mas isso parece ser uma coisa diferente de um tsunami, porque um tsunami tem a ver com, por exemplo, o surgimento de uma ilha, o surgimento de um continente que afasta a água de uma forma violenta. O que você falou parece que pode ser uma coisa que venha vindo, é que nem uma inundação, alguém que deixa a torneira da banheira ligada e a água começa a simplesmente inundar o quarto. Ou você sente que também existem tsunamis, porque outras pessoas falaram de tsunamis. Como é que você entende essa informação que você tem? A percepção que eu tive é que sim, tem tsunami, mas especificamente aqui pra gente vai chegar como se fosse algo sutil. Como que eu posso dizer? É como se fosse um aumento gradativo que não vai ser percebido e quando for percebido vai ser tarde demais. Para quem está ouvindo, mora no litoral, que tipo de cuidado ele deve ter? Eu já imagino, fique atento a qualquer coisa, qualquer notícia que fale sobre placas tectônicas perto da Ásia. Pica a mula quando acontecer isso, né? Eu acho que é isso. Mas você tem uma ideia de tempo? Tipo 12 horas, 24, uma semana? Não me foi dada essa percepção de tempo, mas era algo rápido. Mas foi dada a importância de você comunicar. Sim, era assim, é rápido, vai pegar de surpresa e precisa alertar. Como se fosse assim, não tem como contornar para que não aconteça. Vai acontecer, mas o impacto pode ser menor. Também não falaram de quando, se daqui a 1 ano, daqui a 10 anos, daqui a 20 anos ou daqui a 1 mês? Não tive essa informação de tempo aqui, né? Em quanto tempo, não. Mas houve uma certa... sentimento de urgência. É isso que eu quero saber. Quando foi passado isso para você, havia um sentimento de urgência? De urgência. Você diria que o planeta é vivo? Totalmente. Você acha que isso, como algumas pessoas dizem, poderia ser uma espécie de resposta do planeta ao que nós temos feito com ele? Sim. E você vê alguma relação disso com o que algumas pessoas chamam de transição planetária do planeta Terra? Eu acredito, inclusive, que essa transição é necessária. É como se, para um bem maior, fosse necessário tudo acontecer. E você vê também, ou foi passado em algum momento alguma informação sobre surgimento de novas terras ou afundamento de terras atuais? Essa região da Ásia, a percepção que eu tive é que ela vai ser bem prejudicada. Não sei se ela vai ser totalmente consumida ou parcialmente consumida, mas vai ser bem prejudicada. É muito interessante você, durante esse sonho lúcido ou o que quer que seja, você ter falado, eu não vou conseguir guardar tudo isso. Aí ele falou, então acorda e escreve.
Quer dizer, então, opa, peraí, muda tudo de figura. Lá e cá passam a ser simplesmente 2 quartos de uma mesma casa. Uhum. Sobre a explosão de megatons, isso estaria relacionado ao vulcão ou ao choque das 2 placas tectônicas? Ao vulcão. O que eu via era uma camada muito, muito profunda. Ia ter essa explosão de megatons que ia fazer com que esse vulcão reativasse. Só que ele vinha muito, eu via exatamente a imagem dele vindo de lugares muito profundos e a lava se formando e explodindo. E eclodindo para a Terra. É como se fosse assim, uma camada muito, muito profunda e tinha essa explosão e na hora me veio a informação, uma explosão de megatons, que eu achei estranhíssimo, mas continuei observando e ela vinha dessa camada muito profunda e eu via como se fosse assim, sabe quando você solta, eu não sei se você já fez isso, quando você pega bombril e queima e roda e que você vê aquela faísquinha vindo, era como se fosse aquilo, mas muito grande, e ali subia, né, e o vulcão ele ativava, mas ele via com muita força, era como se fosse assim um impacto muito grande, porque era como se a explosão fosse tão grande que não pudesse se conter, e subia com muita rapidez. Já houve uma pessoa que falou que Gaia bateu o martelo, que ela vai reagir. Na verdade, tem uma outra pessoa cuja entrevista ainda não foi publicada que falou a mesma coisa, que também viu como se fosse uma reunião onde isso tivesse sido decidido por Gaia, como se fosse da seguinte forma: Gaia nos oferece tudo para a nossa civilização, mas ela não vai permitir ser destruída. Isso faz sentido para você? Faz. Total. E a razão de você estar aqui tem a ver com tudo isso? Como que um preparo para que, de alguma forma, parte continue? É como se fosse para tentar fazer com que fosse menor o dano, digamos assim. Não tem como reverter, mas tem como, de alguma forma, amenizar. A voz falou para você, preste atenção, você precisa compreender o que eu estou te mostrando. Me dá até vontade de pensar que, nesse momento, a voz estava mais séria, mais focada. Eu queria meio que discutir a relação, mas ele foi enfático em: não estou brincando, presta atenção, isso é importante, como se falasse assim: eu preciso da sua atenção aqui, não é o momento da gente ficar aqui de conversa paralela, foco, né? É como se tivesse assim me dando aquele puxãozinho de orelha, presta atenção nisso aqui. Você entende o porquê em agosto de 2024? Não faço correlação, até porque o tempo aqui é muito diferente do tempo em outros lugares. Agora vamos falar sobre a sala backstage com tela grande e com pequenas telinhas. Você disse que você viu, depois que você viu isso acontecendo, você viu como se essas telinhas representassem noticiários em várias línguas. Exato. Isso eu posso entender também que aconteceram coisas em muitos países, além da América do Sul? Sim. Estamos falando também de outras coisas além dessas placas tectônicas, como terremotos em outros lugares ligados por isso? O que me vinha quando eu olhava para aquela tela é que nós vamos ver muitas catástrofes geradas pela natureza. Infelizmente. Na tela, quando ela era grande, ela mostrava esse ponto das placas tectônicas. E quando era pequena, você via as informações. Era dessa forma que as duas coisas aconteciam? Deixa eu tentar te explicar.
A tela, no primeiro momento era a tela, subdividida em pequenas telinhas, onde eu via informações, mas eu não estava presa às informações. Eu sabia que eram informações que estavam chegando ali como se fossem jornais, programas televisionados ali e tal. E ali aquela tela ficava completa e me mostrava como se fosse o mapa mundi, né? Assim, um mapa. Tá, tipo aquelas informações sumiam e a coisa ia se transformando num grande mapa mundi. Completo. E ali é como se fosse uma tela de touchscreen que abria e focava exatamente na Ásia, no continente asiático. Ali eu começava a ver a imagem como se fosse em 3D e começava a ver o relevo daquela região geográfica e entrava dentro dela. Você mergulhou na água. Eu mergulhei dentro daquela região, indo na camada mais profunda da Terra, a ponto de ver as placas tectônicas. Mas você tem placas tectônicas mesmo embaixo de continentes. Uhum. Mas você ali estava no oceano, na água. No continente asiático. Ah, então você estava embaixo da Terra. Embaixo da Terra. Ou seja, ali é a China. É onde você viu. Uhum. Você teria condições de me mostrar, mandar um mapa imaginando a região? Tem, posso fazer. Eu enviei para a Shelly um mapa mundi que nos indica também todas as placas tectônicas e enviei também um desenho da região asiática em relevo. A Shelly colocou um círculo vermelho em cada desenho na região em que ela viu tudo acontecer. Dentro do círculo, temos uma parte do encontro da placa tectônica indiana com a placa tectônica euroasiática. Acima deste encontro das placas, na superfície, está o Himalaia. Eu queria que você deixasse uma mensagem final para todos nós que com certeza vai ter a ver com isso. Eu acho que a gente precisa ter o sentimento de que nós não estamos aqui por acaso, que existe um propósito maior em cada um de nós, que a gente precisa viver de forma muito intencional, muito presente. Eu percebo que a gente, enquanto sociedade, a gente está correndo muito atrás de muitas coisas e deixando de lado aquilo que de fato é importante. E eu acho que, como alguém que passou quase para o lado de lá e voltou, beije mais, abrace mais, ame mais, não deva nada para amanhã. Tudo é aqui e agora. E para aquilo que está por vir, a gente vai voltar para casa. Cada um tem um tempo, cada um tem um propósito, um chamado, uma missão, e cada um no seu tempo vai voltar para casa. Quando se fala da Terra passar por uma transição, eu penso, ok, então, por algum motivo, parte das pessoas que estão aqui agora estarão lá também, depois dessa transição. Você falou de voltar para casa. O que é estar em casa? Imagino que a origem ou os lugares onde cada um se sinta em casa pode ser muito diferente. Mas essas pessoas que estarão aqui ainda, elas estarão, de uma certa forma, em casa também? Eu acho que vai depender muito de como elas vão passar por todo o processo, sabe? Eu acho que assim, o significado dessa transição é para que a gente possa transcender enquanto ser humano em algumas questões que hoje parece que a gente regrediu, digamos assim. É como se a Terra estivesse exigindo da gente que a gente fosse melhor. Melhor enquanto pessoa, melhor enquanto ser humano, melhor enquanto
enquanto seres que vivem nessa terra, como você falou, que dá tudo pra gente, que a gente muitas vezes devolve com ingratidão, com intolerância, com intransigência, com desdém, com descuido. O que eu sinto é como se fosse isso, é como se fosse, como que eu posso dizer? É um mal que vem para um bem. Você acha possível escolher uma palavra ou um sentimento que a gente deve fazer tudo para manter dentro do coração daqui por diante, para saber agir melhor e para conseguir ajudar na diminuição desse impacto todo? Gratidão. Se você gostou, por favor, se inscreva no nosso canal, dê likes, faça comentários, compartilhe com seus amigos, toque o sininho que assim você sempre fica sabendo assim que chega vídeo novo. E se você tem alguma dúvida ou passou por uma EQM e gostaria de compartilhar a sua história com o mundo, por favor, nos escreva. O nosso e-mail é afinal-o-que-somos-nós@gmail.com. Essa é uma nova fronteira do conhecimento humano. Vamos juntos atravessá-la?